Olá! Nesse vídeo nós vamos ver como usar a API do Weka, a API do Weka em Java para construir, para carregar dados, construir modelos, treinar modelos, fazer previsões, analisar esses modelos a partir de programação. O Weka ele é conhecido por ser uma interface feita em Java de uso fácil para Automated Machine Learning, onde você pode, usando uma interface simples, conseguir carregar seus dados, manipular seus dados, selecionar um algoritmo de classificação ou um algoritmo de clusterização, um algoritmo não supervisionado, analisar seus dados, treinar um modelo e executar operações nesse modelo, como previsões e outras, análise de desempenho, coisas assim, em uma interface gráfica sem que você tenha tanta dificuldade para manusear esse modelo. Ele é feito para ser uma ferramenta que torna o uso de Machine Learning mais simples. Entretanto, tudo que você vê naquela interface gráfica do Weka está implementado em APIs de Java. A interface é justamente só isso, é uma interface onde você acessa os algoritmos que foram implementados dentro do Weka. Portanto, a gente pode usar essas APIs do Weka também dentro de programas para que você possa fazer uma utilização mais flexível, provavelmente embutir esse uso das APIs do Weka dentro dos seus próprios programas e executar tarefas que sejam diferentes das tarefas que você executaria somente usando um software que está em desktop. Você pode embutir o uso de Machine Learning no seu software, no seu código, executar previsões, e o uso dessas APIs não é complexo, é bastante lógico, e isso é preconizado pelo projeto maior onde o Weka é colocado. Vendo as informações das palestras, da própria documentação do Weka, vocês podem perceber como o Weka foi construído, de forma que mais e mais implementações de novos algoritmos e novas features são acrescentadas dentro do software, da interface de visualização do Weka, e isso é ao mesmo tempo disponibilizado dentro das APIs. Um ponto interessante para nós darmos uma olhada primeiro é no diretório onde nós estamos aqui do Weka. Então, no diretório que está instalado aqui no meu PC, é o Weka 3.8.5, nós temos alguns arquivos aqui que são particularmente interessantes porque a gente vai fazer. Um deles, que é quase que o principal, é o weka.jar, que é o Java Archive, que é a biblioteca que contém todas as classes do Weka que nós vemos na interface. A própria interface em si está colocada ali dentro. Nós executamos o Weka a partir desse jar. E é esse jar também que nós vamos importar, nós vamos colocar dentro de um projeto que nós vamos usar aqui no NetBeans, que está ali atrás, para poder acessar as APIs e manipular os algoritmos, modelos, treinamentos e coisas do gênero. É interessante que como nós estamos usando o jar da onde é executado o Weka, então, automaticamente, nós temos todos os recursos que o Weka usa na interface à nossa disposição. Todos os algoritmos, modelos e qualquer coisa que seja colocada ali dentro está disponível, incluindo até a própria interface. A própria interface está disponível dentro desse jar, então você pode invocar essa interface, lançar ela, ou lançar partes dela. Você quer ver um visualizador de árvore, você quer ver um visualizador de rede neural ou alguma outra coisa qualquer. Isso também está colocado ali dentro. É claro que isso vai ter que ter algum suporte por parte do seu programa, você só vai conseguir colocar um Tree Viewer se você tiver uma janela, um JFrame disponível para isso e coisas assim, mas tudo que a gente precisa está colocado ali dentro. Um outro diretório bem interessante que tem aqui é esse diretório doc, onde nós temos toda a documentação do Weka disponível no formato de JavaDocs, que é uma documentação que o programador em Java já está acostumado a usar no dia a dia. Em geral, o programador trabalha com código e a documentação, ou vários níveis de documentação abertos quase que ao mesmo tempo. Por isso que em geral programadores têm várias telas, né? A gente usa realmente várias telas, a gente não quer só ter coisinhas bonitinhas em volta, porque isso acaba sendo bastante útil. E aqui está o index, nós já vamos ver essa documentação, com todas as classes que nós temos dentro do Weka, para que você possa examinar, analisar, ver os métodos, ver como eles funcionam e coisa assim. Do mesmo jeito nós temos aqui esse diretório data, onde estão todos os ARFF, que são os arquivos de dados, os datasets de exemplo que o Weka possui, que vem com ele já num formato ARFF. Como nós vimos na palestra, o formato ARFF ele traz não só os dados, numa maneira muito semelhante a um CSV, mas ele traz também informações sobre os dados, meta-informações ali dentro, que auxiliam os softwares que usam a tornar esse trabalho mais simples, auxiliam a buscar erros, por exemplo. Você sabe que aquele dado tem que ser de um tipo em particular, um dado, eu não diria fortemente tipado, mas é um dado que pelo menos tem uma classificação já específica. Eu vou abrir aqui o iris.rff,
que é o arquivo que nós vamos usar, e o iris, a gente vai usar nesse exemplo, ele é um arquivo que, bom, tem uma série de comentários aqui no início, mas ele passa a ser interessante aqui na parte ativa, com o nome da relação, o nome de todos os campos que ele possui, na ordem que eles são dispostos, o tipo deles, e inclusive um tipo de campo que é uma classe, que é um target evidente, onde é um campo de classificação, um campo categórico, onde você tem alguns valores aqui que são os valores preconizados pelo formato. E depois, a partir do data, que está aqui, você tem os dados todos como se estivesse no CSV. Então, ele se comporta como um CSV a partir desse item, mas você tem as meta-informações logo antes disso. Isso auxilia bastante, tanto o próprio software gráfico do Weka, como até em programação, para que você descubra erros e coisas assim. Como ele é muito parecido com um CSV, nós temos ferramentas que convertem de CSV para RFF e vice-versa, com algumas opções que você pode ter. Isso pode ser útil, dependendo do caso, quando você quer trazer esses arquivos de uma forma um pouquinho mais organizada. Mas o Weka também aceita carregar os dados em CSV, nós vamos ver isso em seguida. A documentação está aqui nesse navegador, e nós temos um conjunto grande de packages aqui dentro. Eu vou clicar aqui para ver todas as classes. Você tem todas as descrições, tem todos os packages sendo descritos aqui. E eu estou vendo aqui, inclusive, a interface classifier, que é uma das interfaces principais, porque dela herdam ou implementam todos os classificadores. Olhando pelos packages aqui, vocês podem perceber vários que têm um nome sugestivo, como classifiers base, de naive base, classifiers tree, J48 e outros aqui que são bastante conhecidos. E é claro que vocês vão ter que explorar isso com calma e usar essa documentação no dia a dia, mas nós temos um package de mais alto nível que é chamado classifiers, onde está essa interface que está à mostra aqui, justamente a interface classifier. A interface classifier é a classe 100% abstrata, a interface da qual implementam todos os algoritmos de classificação. A gente pode ver aqui, por exemplo, o J48, que é a árvore de decisão. A partir daqui você recebe uma obrigação de implementação, uma obrigação de comportamento, porque os métodos têm que ser os mesmos, os resultados têm que ser os mesmos. Isso, se vocês perceberem, torna o uso dos classificadores bem mais simples aqui dentro do Weka. Se todos os classificadores implementam a mesma interface, todos eles têm os mesmos métodos para fazer a ativação. Então é muito simples para você trocar um classificador por outro dentro do seu código, ou alternar ou testar algum outro, porque os métodos principais, basicamente, serão os mesmos. É claro que cada classificador tem suas próprias opções, os resultados e a maneira como mostrar os resultados também podem ser substancialmente diferentes, mas existe alguma tentativa de padronização aqui dentro. O fato de ter essa interface classifier também permite que você implemente o seu próprio classificador. Então, a J48 é uma árvore de decisão chamada C4.5. Você pode ter alguma outra implementação que você queira, você pode ter alguma variação dessa implementação que você queira executar. Tem muito código disso disponível online, então você pode simplesmente achar um código que, por um caso em particular, seja mais eficiente ou mais adequado. Então você pode implementar o seu próprio código usando essa interface classifier, estendendo uma classe que já exista ou herdando da própria interface. E claro, a documentação é feita para você mantê-la à disposição. Um programador sempre tem a documentação disponível para você usar o tempo que precisar. Eu vou voltar aqui para um NetBeans e vou criar um projeto aqui. Então, File, New Project. Nós temos várias classes de projeto aqui no NetBeans. Vocês podem usar a que for mais adequada para vocês, mas eu acho mais fácil usar, para esse exemplo particular, para simplificar o exemplo, Java com Ant, que é um builder mais simples, e uma Java Application. Então ele vai acabar sendo um projeto mais simples, onde as bibliotecas que eu vou adicionar basicamente de forma manual. Então isso torna o trabalho um pouco mais fácil. Mas claro, você pode usar com Maven ou com algum outro builder se for necessário. Tem um projeto aqui, eu vou chamá-lo de modelos ML exemplos 1. E não vou criar uma main class, ok, e finish. Ele abriu isso aqui para mim,
E um primeiro passo necessário é o fato que eu tenho que contar para o NetBeans onde é que está o jar do Weka. Eu faço isso aqui nas libraries, clicando com o botão da direita e pedindo um add jar folder. Ele não é uma biblioteca registrada do NetBeans, então eu busco como um jar externo. Clico aqui e aqui está o meu diretório, meu home directory. Eu posso navegar até chegar ao diretório do próprio Weka. E aqui eu abro o weka.jar, que agora vai passar a ser referenciável a partir do meu código. Agora eu já tenho à disposição todas as classes, tudo o que está disponível para o Weka de forma geral, para a interface do Weka, está disponível para mim. É surpreendente como é pequeno o código ali dentro. Eu vou criar um package aqui, new Java package de exemplos. E vou fazer alguns exemplos. Nesse vídeo em particular vamos tratar só do primeiro exemplo. Vamos usar um algoritmo como NaiveBase para fazer uma classificação da íris. O modo como o algoritmo funciona não vai ser tratado em particular nesse vídeo aqui, tratado em outros vídeos nas palestras, mas o NaiveBase vai nos entregar alguns coeficientes para saber qual que é a previsão mais próxima do que ele tem. E dessa forma nós vamos conseguir fazer uma classificação de forma adequada. Vou criar uma classe aqui, uma Java Class, e essa Java Class vai ser classificador 1. E eu vou carregar isso aqui a partir do ARFF. Finish. Tem aqui um pouquinho de documentação, vou só compactar isso. E o classificador vai ser implementado da maneira mais simples possível, então é feito para ser um exemplo bem simples. Vou colocar um PSVM aqui, já crio a main, um dos atalhos que toda ideia tem, né? E o programador já se acostuma a usar esses atalhos. Eu não vou fazer um tratamento de exceção mais específico em todas as classes que eu vou usar, então vou dar um throws the exception já aqui na main. Isso eu não vou me preocupar. E basicamente o nosso ciclo de uso de um modelo de Machine Learning aqui vai se basear em carregar dados, instanciar um algoritmo específico, selecionar um algoritmo específico, juntar esses dados a esse algoritmo e gerar um modelo. E então fazer algumas previsões, fazer análise de desempenho e coisa assim. Quando eu carrego os dados, eu posso fazer algumas operações com os dados, posso precisar discretizar alguns campos, determinar classe ou coisa assim. Quando eu carrego meu algoritmo, eu posso também colocar opções nesse algoritmo. Todo algoritmo tem um conjunto de metaparâmetros que você pode alterar e configurar para que você tenha o melhor desempenho possível para aquele caso em particular. E a API do Weka permite que você mexa com esses metaparâmetros. Mas de forma geral, é basicamente tendo os dados, tendo um algoritmo, gerando um modelo e fazendo previsões ou fazendo análises em cima dele. Para mim carregar os dados, eu vou usar um objeto, uma classe aqui chamada DataSource. E essa classe DataSource, eu já tenho diversos DataSources aqui colocados, mas vou usar, e é importante que o nome DataSource não é exatamente um nome original dentro de Java, até porque o próprio conceito de um data source é bastante comum, então pode vir de vários locais, até acho que nem vieram todos que tem aqui. Mas prestem atenção para usar o data source, Weka Core Converters, Convert-Utils Data Source, que é isso que nós precisamos. Quando eu clicar aqui, ele vai colocar o Convert-Utils Data Source. Eu posso alterar isso daqui para colocar ele direto aqui em cima, mas dessa forma ele já vai funcionar. E eu vou usar esse data source, instanciar ele aqui, com um new data source, e eu vou apontar ele para um arquivo em particular que eu queira. Ele já está trazendo ali o converter-utils. Só colocar o ponto data source aqui, e daí eu não preciso usar ele aqui no código, só para ficar um pouquinho mais limpo o código. Na prática isso não vai alterar em nada como ele funciona, só vai deixar o código um pouco menor. É só para ficar mais legível para vocês que estão pegando isso daqui direto do vídeo. E aqui eu tenho que passar um arquivo que vai ser esse meu iris.arff. Então eu passo esse arquivo aqui com uma string, posso passar uma instância de file, tem algumas outras possibilidades. Eu vou só buscar o diretório completo aqui.
barra iris.arff, é esse o nome? iris.arff, ok. Conectando o data source ali, eu posso carregar todas as linhas do data source em uma instância da classe instances. O ECA considera o conjunto de registros do data source, ele considera cada registro do data source como uma instância de um exemplo que eu estou mostrando para ele no treinamento. E o conjunto de todas as instâncias, e essa instância está numa classe chamada instance. O conjunto de todas as instâncias é chamado naturalmente de instances. Então eu crio aqui alguém de instances, e vou chamar de instâncias igual a o data source tem um método que retorna o instances, que é o getDataSet. Tem algumas sobrecargas desse método, tem uma sobrecarga em particular que ele traz as instâncias somente de uma das classes, caso você queira. Se eu quisesse, nesse caso aqui, trazer só do Iris versicolor, Iris virginica, mas eu vou pegar todas as instâncias e deixar ele colocado ali dentro. Nesse momento eu já carreguei todas as instâncias daquele arquivo em memória. É evidente que isso tem algumas limitações, que é o fato de você ter que carregar tudo na memória do seu computador, e isso nem sempre pode ser possível, principalmente com dataset muito grande. Claro que hoje em dia a gente consegue ter máquinas com bastante memória, e nós temos como fazer isso de uma forma diferente dentro do próprio ECA, que é carregar isso instância a instância. Isso vai ser visto em alguns outros exemplos. Nas instâncias em particular, nós temos algumas configurações a fazer. Uma delas em particular, nas instâncias, é dizer qual que é o meu target. Eu tenho que dizer especificamente qual é o target, até porque não necessariamente o target é sempre o mesmo, né? Nesse dataset aqui, bastante simples, ele fica bem evidente, como sendo aquele último, mas eventualmente você pode ter datasets com muitos campos, então você pode fazer com que o target, dependendo da análise que você queira fazer, varie um pouquinho. Eu vou usar o método setClass, vou usar o setClassIndex, que eu vou colocar o índice de qual é o campo que eu quero ver com o meu target. O campo que eu quero ver eu uso pela ordem mesmo aqui, né? Então eu tenho o campo 0, 1, 2, 3, 4. Então a classe mesmo, esse atributo class, que é o Iris setosa, versicolor e virginica, é o campo 4. Eles começam em 0, que é muito bom para todo o mundo racional. Então fica simples para você gerenciar isso daqui. Agora que eu tenho o data source colocado e a instâncias já definida, eu vou trazer um algoritmo em particular que vai ser o naive Bayes. Está aqui direto de Weka Classifiers Bayes. Uma vez que eu instancie, eu vou criar um naive Bayes aqui, naive Bayes igual a new naive Bayes. Agora eu posso trabalhar com parâmetros dele, se for o caso. Então, se você clicar aqui, você tem uma série de opções para ele, tem uma série de alterações que você pode fazer no naive Bayes, mas você pode somente pedir para ele fazer o treinamento de forma direta. Fazer o treinamento de forma direta, como a gente já viu nas transparências, é o build classifier, construir o classificador. Isso significa, vou carregar todas as instâncias que eu vou passar como parâmetro aqui, ele está mostrando ali o parâmetro é o instances, e então a partir dessa linha, se não houver nenhuma exceção, o meu classifier já está treinado, meu naive Bayes já está treinado, eu posso começar a executar operações com ele da maneira que eu queira. Então vai ser o build classifier, e as instâncias já estão colocadas aqui. Se eu passar dessa linha, eu já tenho o naive Bayes disponível para que eu possa trabalhar com ele, fazer uma previsão, coisa assim. Então perceba que não é tão complicado assim trabalhar com o ECA. Ele procura assumir um conjunto de parâmetros que você usa como padrão, bem como várias das outras bibliotecas. E a questão do ECA é que ele, desde o início, ele tentou fazer com que as bibliotecas dele, as APIs dele, fossem fáceis de serem usadas pelos programadores. Eu entendo que eles tiveram sucesso maior ou menor, dependendo do caso,
Até porque vocês podem perceber, até analisando os próprios algoritmos, que por mais que nós tenhamos uma interface lá em cima que obriga o comportamento do classifier para baixo, é bem evidente que cada grupo de classificadores ou cada nova área dentro do ECA foi criado por uma equipe diferente. Isso fica bem apropriado. Então você pode ter umas diferenças em termos até mesmo de como o código se comporta, quais são os métodos acessórios e coisas assim. Mas ele procura deixar o mais simples possível, ou seja, nós carregamos um data source aqui, achamos o data source, localizamos ele no arquivo, carregamos as instâncias dentro de um instances, fizemos só uma configuração aqui que seria dizer qual que é a classe de índice, criamos um modelo, um algoritmo, e treinamos esse algoritmo transformando ele no modelo. Então tem um modelo treinado com as instâncias baseado em um naive Bayes. E agora eu posso fazer uma previsão. Então eu vou fazer uma previsão baseada nos dados que eu tenho aqui já. Então eu vou pegar esse início aqui, essa primeira instância, que é uma íris setosa. Até para ver se ele realmente concorda com o próprio algoritmo ali dentro, é muito provável que ele vá concordar. A gente pode variar aqui também o tamanho e o resto para ver ele sendo colocado de uma outra forma. Se o meu conjunto de instâncias chama-se instances, uma instância única chama-se instance. É claro que isso é um risco quando você está trabalhando com instance. Instance, vou colocar aqui nova instância. Ele vai reclamar aqui e eu posso pedir importação, add import por weka core instance. Falta completar aqui não foi tão eficiente, mas aí você tem aqui a importação do core instance e do core instances. É evidente que isso pode confundir num código um pouco longo, né? Mas nós temos a instance como um conjunto de instâncias que nós temos. E quando eu vou declarar isso daqui, eu tenho uma especialização da instance, que é um dense instance. Eu tenho dense instance, sparse instance, porque bem na verdade eu posso ter diferentes modos de como os dados estão dispostos dentro dessa instância. Nesse meu caso aqui, um dense instance acaba sendo interessante porque eu tenho certeza que todos os campos estão colocados aqui. E aqui eu só tenho que dizer quantos atributos eu tenho. Então eu tenho aqui 5 atributos, né? Vai de 0 a 4. Mas eu posso deixar ele já com 5, está correto, não vai ter problema nenhum. Mas eu posso tentar ligar isso diretamente às minhas instâncias. Então eu sei quantos atributos tem na instância. Então eu tenho o instâncias.num attributes. Vocês viram que eu comecei com get ali já, né? É porque em geral você acha as coisas com get. Mas eu tenho que me lembrar que eles não têm um get para isso, eles têm um num attributes. De novo, algumas idiosincrasias de como o programador desse naive Bayes em particular colocou ali dentro. Na verdade, eu tenho a impressão que isso deve estar na superclasse ou na super interface dele. De uma forma ou de outra, é pouco usual. E agora, nessa nova instância, eu vou setar para quais dados, qual dataset ela representa, e depois os dados em particular disso. Eu tenho que usar o set dataset, porque aí eu já ligo ela à estrutura que aquela instância tem em particular. Então agora ela sabe que vai ter que ter aqueles 4 tipos de campo específico, aquela classe e todo o resto, porque isso já foi definido anteriormente na classe instâncias. Deixa eu só abrir aqui. E agora eu vou preencher cada um deles. Então, nova instância. Eu preencho, eu tenho 5 valores para preencher. Na verdade eu tenho 4, né? Porque o quinto vai ser a classe em particular. Então preencho o valor 0 com o valor que está ali 5.1. É isso, né? Não, nova instância. .setValue. Precisava desse atributo. 5.1. Eu vou copiar isso daqui mais 3 vezes. E agora eu tenho o campo 1, o 2 e o 3. Então tenho o 1, 2, 3 e 4 aqui. O outro valor é 3.5. O outro valor é 1.4.
e outro valor é 0.2. É isso? 5.1, 3.5, 1.4, 0.2. Então tem os 4 valores colocados aqui dentro. Eu já preparei essa minha nova instância para ser uma íris setosa. Ela está com os dados todos prontos para fazer isso daqui. Quando eu vou trabalhar com essa previsão em termos de um naive Bayes, o que o naive Bayes me dá é a distribuição dos índices para cada um das classes que eu possuo. Isso no naive Bayes é o método distribution for instance. Então eu tenho a distribuição para as classes a partir dos dados dessa nova instância, e na realidade isso daqui é um array de double. E daí eu vou colocar os índices para cada uma das classes que eu tenho. Eu tenho 3 classes aqui, está colocado aqui no meu íris ARFF. A classe é a íris setosa, versicolor e virgínica. É a 0, a 1 e a 2. Então eu tenho esses 3 índices aqui colocados. O que eu vou fazer é mostrar um S-out aqui. O primeiro é o íris setosa, já que não está mostrado ali. Setosa. E eu vou mostrar aqui o índice 0. Então vai ser o result 0, porque é a primeira classe que eu tenho. E depois eu tenho o íris versicolor e o íris virgínica, com o result 1 e o result 2. E aí eu vou ter os resultados para essa instância em particular. Vamos salvar aqui e agora a gente pode se preparar para executar esse código e ver como é que ele vai rodar. Run file. Ele colocou um valor aqui, apesar que esse valor está um tanto quanto estranho. Mais estranho esse negócio apitando ali fora, né? Mas parou agora pelo menos. Mas os valores fazem sentido. Então, esse primeiro elemento é uma íris setosa. Ele treinou o meu modelo, conseguiu acessar as informações todas. Eu coloquei os padrões como íris setosa aqui, é uma íris setosa, eu coloquei os valores específicos dela, ele já treinou com isso daqui, até um overfitting quase. E o íris setosa deu 1, que bom. E esse daqui deu 1 ponto alguma coisa, só que vezes 10 elevado a menos 17. Esse outro aqui deu 1.3 vezes 10 elevado a menos 25, que é como funciona o algoritmo de naive Bayes. Ele vai te dar esses coeficientes. Esse coeficiente é um 0. É tão próximo de um 0 e o outro é tão próximo de 1 que não há uma discussão muito grande de que isso é uma íris setosa. A única questão é que ele ficou ruim aqui para ser observado. A gente pode mudar isso usando um decimal format aqui em Java. Decimal format. New decimal format. E aqui a gente pode colocar uma sequência de caracteres. Ele nunca vai ser muito alto. Então 0.1, 2, 3, 4, 5, 6 índices após a vírgula, jamais suficiente. E daí eu vou formatar esse valor aqui, def.format, o result 0. 0 aqui. Só colocar esses valores todos e ele fica um pouquinho mais razoável. Fechar os parênteses, só para não parecer que a gente tem um valor que seja diferente de 0 ou um valor aparentemente alto nos outros registros ali. Então agora ele mostra 1 e 0, um monte de zeros, que vai aparecer alguma coisa 17 casas após a vírgula nesse segundo e 25 casas após a vírgula nesse terceiro, então é um valor bastante diferente. De forma geral nesse vídeo então, o que nós vimos aqui é como trabalhar com um algoritmo simples como o naive Bayes, simples porém eficiente, carregando os dados para ele, setando qual que é o campo categórico que eu vou usar, treinando o modelo
e fazendo uma inferência com uma nova instância aqui. Bastante simples, e você, com esse código, você pode embutir isso em qualquer aplicação que você queira. Você pode treinar, obviamente, com o uso das setas que você queira, e embutir isso em qualquer aplicação onde você possa rodar um programa Java. Simples, né? Obrigado, então, e até mais.